Oi, gente, bom dia. Eu sou a Júlia e o nosso grupo ficou responsável pela cultura indígena. E os integrantes do nosso grupo são a Bianca Oliveira, Caroline Bianca, Eduardo Farias, Júlia Porta, Laura Veida e Tamília Santos. Tenha uma ótima apresentação. Gente, para falar sobre a cultura indígena, é válido ressaltar que não é apenas uma cultura, e sim várias, pois existe mais de 300 etnias indígenas em território brasileiro. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os guaranis, os ticunas, os gaingaquês, os guarajaras e os terenas. Guaranis. Os índios guaranis, também chamados de Grande Povo, se dividem em 3 subgrupos: Mambiá, Kaiowá e Nandeva ou Xiripa. Eles acreditam que foram criados por Tupã para admirar a terra. Falando um pouco sobre a influência cultural, devido ao processo de colonização, esse povo recebeu várias influências dos portugueses. Um bom exemplo disso foi a orientação católica e monoteísta. No entanto, quando se trata de crenças, eles ainda costumam ser politeístas e acreditam nas forças da natureza, na divindade de animais, plantas e até mesmo do próprio homem interagindo com todos esses elementos. Normalmente, seus rituais são guiados pelo xamã ou pajé, por ser a pessoa responsável pelas conexões entre seres vivos, natureza, humanos vivos ou mortos. Agora, falando um pouco sobre o folclore em si dos guaranis, eles têm vários deuses, porém os principais é o Tupã, o Guaraci e a Jaci. O Tupã é chamado do espírito de trovão. Ele é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim como do mundo animal e vegetal. Além de ensinar aos homens a agricultura, o artesanato e a caça, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Guaraci é filho de Tupã. O deus Sol auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Ele é irmão/marido de Jaci, a deusa Lua. Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. A Jaci é a deusa Lua e guardiã da noite, protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando assim a sua volta para suas esposas. Agora entrando um pouco no âmbito cultural, a base da culinária guarani se resume em tudo que eles conseguem caçar e coletar na terra. Sendo assim, peixe, batata doce, mandioca, amendoim e vários outros alimentos nesse segmento compõem a maior parte da alimentação desse povo. A música, assim como o canto, são consideradas manifestações culturais muito importantes, usadas pelos guaranis como canal de comunicação com os deuses e também como forma de controle das forças da natureza, exemplo, o ritual da dança da chuva. O canto permite a transformação e o movimento do mundo, e, junto com os instrumentos, são uma forma de expressar aos deuses a existência da terra. Sobre suas vestimentas, os guaranis, por terem um grande contato com o mundo externo fora de suas aldeias, atualmente eles costumam se vestir como pessoas normais, como nós. No entanto, de maneira alguma abandonaram a sua língua materna, religiosidade, valores ou costumes. Eles apenas se adaptaram. E para finalizar, a migração como modo de vida nômade era bem comum para esse povo. No entanto, com a colonização se deu início a um novo processo de migração, não como prioridade a renovação do solo, mas sim como forma de sobreviver e fugir da escravidão, e por meio dessas fugas que esse povo foi se estendendo pela América. E hoje em dia, no Brasil, os guaranis vivem nos estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina e Tocantins.
Também podemos encontrar esse povo na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, onde se encontra a maior parte dos índios guaranis, com um total de 73,3 mil indivíduos. Os ticunas podem se denominar ticuna, tucuna ou magutá. São um povo ameríndios que habita atualmente a fronteira entre o Peru, o Brasil e o Trapézio Amazônico na Colômbia. Forma uma sociedade com mais de 36 mil indígenas, sendo o maior número na Amazônia brasileira. Estão organizados em 2 grupos ou clã, um com nome de aves e o outro com nome de planta ou animais. Quem pertence a um clã não pode se casar com membro de outro clã. Sendo assim, os ticunas falam uma língua própria, ou seja, não é parecida com nenhuma outra língua indígena. Os ticunas acreditam que foram pescados por Ioí, das águas vermelhas do Igarapé e Uaré, por isso se denomina uma gota. A culinária deles é composta basicamente por peixe com farinha de mandioca. A farinha de mandioca também pode ser consumida torrada com o que eles chamam de vinho de açaí, um suco feito da fruta. E outro componente importante na alimentação dos ticunas é a banana. Muitas comunidades do povo ticuna mantêm vividamente sua tradição de festejar a saída das moças da reclusão. Esse ritual de iniciação feminina encerra um processo de resguardo que se inicia com a primeira menstruação da menina. Durante os 3 dias de festa, a música deve ser ininterrupta. As moças escutarão muitos conselhos cantados dos mais velhos em canções sobre seus clãs, trompetes soando e cantando, além de convidados que beberão e dançarão. A festa está repleta de mascarados encantados. Região de concentração. Os ticunas são encontrados em mais de 20 terras indígenas, das quais 59 aldeias ticunas conhecidas em 2002, 42 delas se situam no trecho entre Tabatinga e São Paulo de Olivença, na região próxima à nascente do Igarapé-Euaré, seu local de origem. Um aspecto que merece atenção é o acervo de tinturas e corantes. Cerca de 15 espécies de plantas tintórias são empregadas no tingimento de fios para tecer bolsas e redes ou pintar entrecascas. Esculturas, cestos, peneiras, instrumentos musicais, remos, cuias e até o próprio corpo. Há ainda o pigmento de origem mineral, que serve para decorar a cerâmica e a cabeça de determinadas máscaras cerimoniais, artes. A variedade e riqueza da produção artística dos ticunas expressam uma inegável capacidade de resistência e afirmação de sua identidade. São elas as máscaras cerimoniais, os bastões de dança esculpidos, as pinturas entre as entrecascas de árvores, as estatuetas zoomorfas, a cestaria, cerâmica, tecelagem, os colares com pequenas figuras esculpidas em Tucumã, além de música e de histórias que compõem o acervo literário. Um dos maiores aspectos culturais são de que cada aldeia caingangue se divide em 2 metades, uma chamada de Cairucre e Camê. Os membros de cada metade só podem se casar com os membros da outra metade, e todos os filhos, não importando o sexo, irão sempre pertencer à metade do pai. Os caingangues são muito bons na fabricação de artesanato, fabricando desde tecidos e cerâmicas até arco e flechas, cujos corpos são enfeitados com desenhos que refletem sua cosmologia e a metades sociais. Instrumentos são usados nas festas dos mortos, como buzinas de chifre, flauta de taquaras, maracás e apitos. A mitologia deles se baseia em uma cosmologia dualista e com metades sociais, também possuindo grande respeito aos mortos, que possuem valores incontestáveis para a cosmologia desta tribo. Por fim, sua religião é o xamanismo. O mito de origem diz que os primeiros desta etnia saíram do chão, por isso eles contêm a cor de terra. Eles eram chefiados por 2 irmãos gêmeos, que é o Camé e o Cairu. Cada um trouxe um grupo de pessoas de ambos os sexos. Embora os caingagues estabeleçam uma relação entre metade de Camé e Cairu, e
com os pontos cardeais oeste e leste, respectivamente. Essa relação não transparece nas ações cotidianas, mas apenas nas cerimônias do quiqui e nos enterramentos. Os camés estão relacionados ao oeste e a pintura facial é de comprido. Dá-se o nome camé e o wotke. Agora, os cairus estão relacionados ao leste. A pintura facial são círculos redondos e são seções de cairu e votor. Além de Guajajara, este grupo tem uma outra autodenominação mais abrangente, Teneterrara, que significa somos os seres humanos verdadeiros. Guajajara significa donos do cocar. Não se conhece com certeza a origem do nome Guajajara, mas provavelmente foi dado aos Teneterrara pelos Tupinambá. Tanto entre os próprios índios quanto na literatura, atualmente a denominação Guajajara é mais usada do que Teneterrara. Os Guajajaras são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Habitam mais de 10 terras indígenas na margem oriental da Amazônia, todas situadas no Maranhão. Localização: as terras indígenas Araribóia, Bacurizinho e Canabrava abrigavam cerca de 85% da população guajajara, segundo os dados de 2010. Em várias terras, eles não são os únicos habitantes indígenas. Há grupos dos Guajá em Araribóia e Caru, dos Tabajara em Governador e Rio Pindaré, e dos Guarani em Cranie e Cocuirigateje em Rio Pindaré. Em duas terras indígenas, os Guajajaras são minoria, em Governador dos Gavião, Pocubiê, onde representam cerca de 36% dos habitantes, e em Cribati, onde há uma comunidade cujos moradores não falam mais a língua indígena. Na terra indígena Geralda Toco Preto dos Cocuiregateje, antigamente registrada como terra dos Guajajaras, só morava um único Guajajara em 2000. Cultura tradicional dos Guajajara. Os Guajajara abandonaram grande parte de sua cultura material tradicional, ainda produzindo um pouco da cestaria e redes de dormir para uso doméstico e comercialização. Com os incentivos da FUNAI a partir dos anos 70, os Guajajaras voltaram a produzir arte plumária, adornos, armas e cestaria, lembrando-se de padrões antigos e imitando modelos de outros povos indígenas, finalmente criando um novo estilo próprio que hoje em dia pode ser identificado com facilidade. Desse modo, os Guajajara também voltaram a usar pintura corporal, por ocasião tanto de festas e rituais como de manifestações políticas. Mitologia Guajajara. A mitologia é uma mistura de motivos tupi, europeus e africanos. Há, por exemplo, um mito com o motivo da gata borralheira e a figura do Zurupari. Existem três categorias principais de mitos: mitos de heróis culturais, mitos que apontam uma moral e mitos de animais. Em todos os mitos registrados até agora, destaca-se o papel de Maíra, um mito muito importante para explicar o mundo do ponto de vista dos Guajajara. É a história dos gêmeos, Maíra, Ira e Mucuraíra. O motivo mítico dos gêmeos é comum entre diversos povos tupi. Para os Guajajara, eles são heróis culturais, ao lado de Maíra pai, embora não tenham o mesmo pai. Enquanto Maíra tem origem divina, Mucuraíra tem origem animal, como seu pai. O mito relata sua odisseia por um mundo cheio de desafios e perigos, desde os primeiros momentos dentro da barriga da mãe até o encontro final com Maíra. O maior desafio é sua sobrevivência entre as onças, que são canibais e matam a mãe dos dois, mas os gêmeos se vingam dela brutalmente. No decorrer dos anos, os dois aprendem a superar todos os perigos naturais e sobrenaturais. Mas Mucuraíra sofre mais devido à sua natureza humana. O mito é cheio de alusões à vida cotidiana dos Guajajara e explica grande parte de seu mundo, como, por exemplo, a condenação dos Guajajara à agricultura por Maíra por causa de algum pecado original, como um momento de desconfiança dos poderes de Maíra por parte de uma mulher. Mas ele também pode ser interpretado em termos dos conflitos apresentados e superados como representação mítica dos conflitos dentro da sociedade guajajara e com outros povos. O maior impacto cultural dos Guajajaras são as suas revoltas, como a que ocorreu em 1901, em que o cacique Cauíra Imana conseguiu unir um grande número de aldeias para destruir a missão indigenista e expulsar todos os brancos da região entre as cidades do Barra do Corda e de Grajaú. Poucos meses depois, infelizmente, os índios foram derrotados pela milícia e perseguidos por vários anos, o que fez muito mais vítimas entre os Guajajara do que entre os brancos. Essa revolta representa um dos incidentes mais importantes na história dos Guajajara.
Novos conflitos surgiram a partir das décadas de 60 e 70, com a expansão descontrolada de latifúndios no centro do Maranhão, empurrando muitos poceiros para dentro das terras indígenas. O maior palco desses conflitos foi de novo Canabrava, com o povoado ilegal de São Pedro dos Cacetes, que existiu de 1952 a 1995, e contra o qual os Guajajara tiveram que resistir 4 décadas, com apoio apenas esporádico do governo federal. Infelizmente, os grandes rituais tradicionais estão em decadência por muito tempo. Antigamente, o mais importante era a festa do mel, realizada em setembro ou outubro durante a estação seca, e que exigia vários meses para ser preparada. Ela desempenhava um papel muito importante nas boas relações entre as aldeias, mas atualmente é celebrada raramente e apenas em poucas aldeias. A festa do milho, também chamada a festa do pajé, realizava-se todos os anos na época das chuvas, durante o período do crescimento do milho. Seu propósito era garantir uma boa colheita e proteger o milho contra as ações dos azangue. Por isso, sua principal característica era a pagelança. O rito do moqueado, realizado na mesma ocasião como parte da festa do milho, marcava o final da puberdade para os adolescentes participantes. O moqueado ainda é praticado em intervalos irregulares, mas tornou-se meio profano, muitas vezes só restando a parte culinária do rito para acompanhar reuniões políticas. Os terenas também são conhecidos como terenoê. São uma etnia indígena brasileira que pertence ao grupo maior dos Guanás. Os Guanás, por sua vez, são um grupo grande de imigrantes que vieram das Guianas Francesas para o sul, tanto quanto o Brasil como países vizinhos. Os terenas se encontram na região do Mato Grosso do Sul e em algumas localidades de São Paulo. O jovem cacique da tribo terena decidiu que havia chegado a hora de arrumar uma companheira, e escolheu Cacai, que era a mais bonita de todas as jovens. Seguindo a tradição, convidou-a para o Pacto das 700 Luas, onde iriam se conhecer e em seguida decidiriam se casariam ou não. A negativa era aceita com naturalidade e com respeito por toda a tribo, e se a decisão fosse pelo casamento, o pacto era consumado no ritual de amor e fidelidade eterna. A união era indissolúvel, nem a morte os separavam, pois acreditava-se na existência de uma alma imortal. Enquanto transcorria o namoro de Cacai com o jovem chefe da tribo, um guerreiro estrangeiro se tornou prisioneiro. E Cacai cuidou de seus ferimentos, ensinou-lhe sua língua e conquistou sua alma, descobrindo assim que ele é o verdadeiro amor da sua vida. Quando se passaram as 700 luas, a resposta de Cacai foi de que não se casaria com o chefe, e ele, inconformado e enfurecido, obrigou a realização do ritual, contrariando a tradição terena. O pacto foi realizado, e não havia mais esperança para Cacai seu amado. Qualquer mulher que quebrasse o sagrado juramento tinha seu coração transpassado por uma flecha. E Cacai sabia disso, mas sabia também que devia obediência ao valor supremo do amor. Naquele mesmo dia, fugiram numa canoa descendo o rio Formoso. O cacique reuniu seus guerreiros e cumpriu a maldição. O sangue de Cacai e seu amado foram tornando a água do Formoso cada vez mais limpa, e a última gota foi derramada. Todo o rio e até seus afluentes estavam com água cristalina e transparente, como fora o coração de Cacai. E até hoje, é possível ouvir os sussurros de amor de Cacai e de seu amado imortal. Está lá no fundo da gruta, está nas cachoeiras, no fundo das águas do rio e em todo lugar. É só prestar atenção. Eles recorrem aos porangueiros ou curadores, conhecidos como xamã também, para o tratamento da saúde. São interpretados como males de espírito. Antes da Guerra do Paraguai, os terenas praticavam agricultura. Atualmente, esse método não é mais possível devido à falta de espaço. Eles praticam a pesca, a coleta e a caça. A peça mais comum entre a vestimenta dos terenas é uma saia que vai até o joelho, chamado de chorgong, e usam também chinelos de couro. No frio, usam camisas de algodão sem manga e também usam muitos adornos coloridos, como pulseiras e enfeites para as pernas. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa é só perguntar no chat.